essa epifania de assistir Roberto Carlos em Ritmo de Aventura com meu pai aos 5 anos, e nesse momento eu falei, é isso que eu quero fazer quando crescer. Isso parece uma coisa encantada, é um sonho de garoto, como ser astronauta, ou agente secreto, ou piloto de Fórmula 1. Eu não tinha realmente certeza de conseguir isso, se eu podia realmente pensar nisso, porque você não estuda para ser um cara do rock, né? Isso é uma coisa, é uma aventura paralela. Não existe esse plano, desse delírio que a gente viveu. Ninguém em sã consciência com 22 anos pode chegar, não, a gente vai vender mais que o Roberto Carlos. Não existia precedente, em nada, em nada. Não tinha hold, não tinha importação, era um mundo, era tudo mato, como se diz, né? Na internet, era tudo mato. De Roberto eu passo pro rock and roll em geral, e a Bitomania, e Stones, não sei o quê, depois vem Tropicália, e sempre muita bossa nova em casa, não sei o que lá. Eu estou consumindo, absorvendo tudo. Com 10 anos meu pai é transferido para Floripa. Floripa está acontecendo muita coisa esse ano de 73, é um ano muito rico. 1973, quer dizer, tem música que tem mais a cara de 1973 do que essa? 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. O Homem de Nazaré, Antônio Marcos, eu lembro muito dessas coisas. 73, Paul McCartney teve seu primeiro número 1 depois dos Beatles com My Love estava estourado. George Harrison teve o primeiro número 1 dos Beatles com My Sweet Lord, e Marvin Gaye, Stevie Wonder com Superstition, Cavalo de Aço, e Jackson 5. Aí eu vou para Brasília, em Brasília eu conheço outros caras com irmãos mais velhos que tinham, nossa, discos, coleções maravilhosas, e aí eu mergulho exatamente, os diplomatas, os militares de marinha, do exército, aeronáutico que viajavam, que tinham acesso, que tinham instrumentos, e aí eu começo a brincar assim, com 12 anos, 13 anos, vou a alguns ensaios, fico tocando uns atabaques e tal. Depois de 3 anos lá, meu pai transferiu para São Paulo, e a gente mora ali no primeiro ano, onde a Ipiranga cruza a Avenida São João, que é em frente à Galeria do Rock, do lado da Ordem dos Músicos do Brasil. Ali eu fico maluco, porque o Brasília não tinha nada. Mas aos 16, sim, eu começo a estudar música e conheço o Schiavon, 4 anos mais velho que eu, já formado em piano clássico. E aí a gente começa esse papo e monta a nossa primeira banda séria. E foram uns 2 anos deliciosos, mas frustrantes, porque era uma banda de rock progressivo em 79, e o rock já tinha sido completamente tomado pelo punk, pelo Sex Pistols, pelo Clash. Depois de 3 anos dedicados, ensaiando, investindo, a gente viu que aquilo não ia dar em nada. E a gente termina melancolicamente essa banda em 83, o Grupo Aura. E aí eu resolvo deixar tudo para trás e ir para Londres como correspondente, aproveitar essa possibilidade, esse passaporte, através do jornalismo, para essa cena incrível, dessa cidade incrível, que produziu Beatles, Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd. Eu sempre fui muito mais ligado no rock britânico do que no americano. E lá, sozinho, eu começo a compor. Um violão, aí eu começo a fazer as primeiras músicas, e é lá que eu faço Loras Geladas, Rádio Pirata e tal. Quando nós somos contratados pela Palladium, num caminho todo, as pessoas tendem a imaginar que o sucesso foi meteórico, mas foram 7 anos desde do meu encontro com o Schiavon aos 16 até o sucesso aos 22. Aí tem esse dedo do Marcelo Paiva,
que ele já estava estourado com o Feliz Ano Velho, a gente muito amigo, de faculdade, morávamos na mesma rua, a gente ia para a faculdade todo dia e saíamos todas as noites, essa turma toda. E aí ele me disse, olha, eu recebi um convite da então CBS para uma reunião, eles leram Feliz Ano Velho, o presidente Tomás Munhoz leu Feliz Ano Velho e viu que eu tive uma banda, eles queriam gravar essa banda. Agora eu não tenho nenhum interesse nisso, eu estou escrevendo meu próximo livro, Feliz Ano Velho vai virar filme, 0 banda. Se você quiser, vamos lá comigo e você mostra a sua fita. E fui para o Rio com ele, fiquei lá na reunião, quietinho, e chegou na hora e falou, não, eu não tenho mais banda, tal, mas ele tem. Aí eu tirei aquele cassete, e aí começa esse processo. Tínhamos já 3 músicas do RPM ali, tinha Loura Geladas, Revoluções do Minuto e a Cruz da Espada, se não me engano. Lançamos o compacto em novembro de 84, que não aconteceu nada, não fez o menor sucesso. Porém, nós já tínhamos material consistente bastante para ter um álbum garantido que saiu em maio de 85. Também não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A gente estava desesperado. Até que em agosto, as meninas do marketing, departamento jovem da CBS, perguntaram se nós toparíamos fazer uma experiência que se chamava um remix. E a gente falou, não, claro, bora. O que é um remix? Não, a gente vai pegar a fita master, né, as fitas de 24 canais, 48 canais, e vamos dar na mão dos DJs para que eles façam mixagens diferentes voltadas para a pista de dança. Isso deu muito certo. É o primeiro remix do Brasil. Está escrito no livro da Camila Sef, todo DJ já sambou. É fato. É o primeiro remix. Então, a gente saía dos shows nas cidades, qualquer cidade do Brasil, Belém, e ia para uma danceteria. Aquilo ficava tocando em loop, horas e horas, e as pessoas ficavam enlouquecidas, porque era novo. Era uma sensação de uau, isso não parece com nada que eu já ouvi. E a gente estava ali com New Order, Blue Monday, com tudo que estava acontecendo na cultura do rock anglo-saxão, e a gente estava trazendo aquilo de uma maneira absolutamente contemporânea, que era uma coisa, uma façanha, porque o Brasil vivia, em certos pontos ainda vive, mas a gente vivia naquela época 5 anos atrasados, no mínimo. O rock ainda era pequeno, o rock começa realmente a se tornar um fenômeno de massa no Brasil justamente em janeiro de 85 com o Rock in Rio. O Rock in Rio muda a percepção do brasileiro médio sobre o rock. A gente não chega a tempo de pegar o Rock in Rio como Barão, Paralamas. E, claro, houve um período de angústia antes de Loura Geladas estourar. Porque o compacto saiu em novembro, o álbum saiu em maio, a gente já estava em agosto, não acontecia nada. Porém, a gente tinha lenha para queimar, tinha uns singles para serem lançados, e logo os singles engrenaram, e aí nunca mais houve esse momento, esse receio. Pelo contrário, a gente começa numa espiral, uma loucura que culmina dessa explosão de tudo que é inexplicável. As coisas que precisam
eu sempre fui um pouco filhinho de mamãe, sabe? Então eu sempre tive uma certa preocupação com as coisas, com a saúde, porque a minha mãe, muito nervosa, sempre falava: você vai ser atropelado. Então eu já olhava para os dois lados: vou botar maconha na sua Coca-Cola. Então eu cresci a vida inteira assim, alarmado pela minha mãe. Então eu tinha um pé atrás e eu procurava equilibrar as coisas. Eu convivi muito intimamente com o Cazuza, convivi muito com o Renato. E eles eram realmente, perto deles, eu era um coroinha, assim. Eles eram realmente, não tinham limites, era uma coisa, e ao mesmo tempo uma certa, uma coisa kamikaze, sabe, que nunca estava bom. Para mim, uma hora estava bom, eu falei: gente, deu. Eu até virava 2 noites, mas eu não virava 3 noites. Eu conheci o Skia com 16, é muito difícil, é um irmão, é uma coisa, não chega a ser um ódio, são questionamentos, são diferenças. Todas as nossas diferenças foram artísticas. Nós nunca fomos os melhores amigos de sair à noite, brothers. A gente tinha esse plano em comum, a gente tinha essa visão da banda em comum, muito definido, muito similar, e a gente sempre foi muito afinado com isso. E o Escavão nunca foi o cara do som, vamos tocar, eu e os outros dois, a gente ficava tirando um som, fazendo um som, e o Escavão não, ele era focado no trabalho. Não, tem uma música, vamos ensaiar? Ah não, você não ficar fazendo som, então eu vou no banheiro. Perda dele. Ah, foi horrível, porque quando eles tomam essa decisão de não parar conforme estava combinado e continuar sem mim, eles entram na justiça para eu não poder cantar essas músicas, que é um absurdo. E claro que não podia dar certo, tanto que ano passado eu ganhei a causa toda. Eu nunca quis o nome RPM, eu só queria que a gente respeitasse o acordo de que só poderíamos usar o nome RPM se fossem os 4 membros originais, que era uma coisa linda, porque só nós, os Paralamas, éramos ainda bandas com a formação original. Isso é uma coisa vintage, né? E quando você fala RPM, é o RPM. Não é aqui, tipo, entrou um, saiu outro, aquela mistureba, né? Então, isso estava combinado. Quando a gente combinou isso, estava todo mundo feliz e estava tudo certo. De repente, eles mudam de ideia e aí eu nunca mais vi os caras. PA faleceu em 2019, eu nunca mais vi. O Skia faleceu em 2003, eu nunca mais vi. E o Deluxe está vivo, mas eu também nunca mais vi. Então é muito triste isso, porque a gente construiu uma coisa tão linda, assim, um casamento heterossexual com filhos, né? As canções são os filhos. Tem um momento em que a gente está num desses momentos de ações na justiça, em 2006, eu acho. E eu acabo de almoçar, eu falo: quer saber, eu vou ligar para o Esquiavon. Falei: Skia, tudo bem? Tudo bem. Ele era diretor musical do Faustão. Eu falei: vamos almoçar, vamos acabar com essa palhaçada. Falei: vamos embora. Amanhã eu tô aí, tô aqui no Rio, amanhã eu tô em São Paulo, vamos almoçar. E marcou um almoço, fez as pazes, assim, coisa de irmão, né? E aí eu consegui lançar o box que eu queria, RPM, 25 anos, e lançar o livro Revelações por Minuto. Então, de certa forma, nos momentos certos eu consegui preservar a nossa memória, mas aí depois começou essa briga idiota. Em momento nenhum eu falei que eu ia sair ou que o RPM ia acabar. Eu só achei que a gente precisava dar um tempo, um tempo normal. Bandas dão tempo, casais dão tempo, acontece. Durante meses estava tudo certo. Acabou o último show, o Deluxe veio, foi num navio com o capital inicial. O Deluxe veio na minha cabine e falou: a gente conversou e não vai parar não, a gente vai continuar sem você. Eu falei: cara, a gente está aqui, alto mar, o tempo está horrível, o navio está assim, tempestade, quase não teve show. Esquiavon passou mal, bebeu pra caramba, o PA tá péssimo, tá tudo ruim, não é hora nem lugar de se falar disso. Vamos conversar em São Paulo. Nunca mais conversei. Foi triste. Não, só ficaram as boas lembranças, né? Até porque eu ganhei, né? Na justiça as partes que eu considerava que deveriam ser respeitadas pela banda. Tá tudo certo, e o Deluxe segue com a banda
RPM o Legado e tal. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Hoje eu tenho várias versões de mim mesmo para olhar para trás, né? Sou de 40 anos, eu olho para vários de mim e eu me lembro muitas vezes de uma manchete, uma capa da Ilustrada, eu matei Paulo Ricardo. Porque há um momento de um repertório, de uma guinada, quando eu saio, termino essa fase de banda, eu volto a morar no Rio e eu me abro um pouco mais para MPB, querendo trazer essas influências do pop rock para MPB. Acontece esse sucesso do lado romântico. Tem um episódio que exemplifica muito bem isso. Meu primo, ele estava num táxi e estava tocando Dois. Eu sei que... Aí o motorista, nossa, essa música maravilhosa, não sei o que lá, esse cara, Paulo Ricardo. Aí meu primo, não sei quem é, do RPM. Ele falou, não, esse é outro. Esse é o Paulo Ricardo 2. Porque a música se chama Dois e o cara ouvia no rádio Paulo Ricardo 2. Então muita gente nem sabia que antes eu tinha tido uma banda no final dos anos 90. Eu queria estar